Oi pessoal, vamos continuar lendo há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, ele que faz parte ali daquela série Romances de Emmanuel, de Chico Xavier, que começou com o livro Paulo Estevam. Foi o primeiro que eu fiz aqui da série, também porque eu vi que era o preferido de Chico Xavier, já contei essa história, e também já contei que quando eu estive lá na Fazenda Modelo, lá em Uberaba, não, lá em Pedro Leopoldo, que é o local onde Chico Xavier nasceu, e o meu pai biológico também nasceu, meu pai também que se chamava José Francisco Xavier. E então, quando eu estive lá na Fazenda Modelo, nós visitamos o local, a salinha onde Chico Xavier escreveu, recebeu o primeiro livro dele, que foi Paulo Estevam, e uma pessoa nos contou que ele teve durante todo o tempo que ele escreveu o livro a companhia de um sapo. E aí eu pensei, nossa, que sapo, já contei essa história, eu sei, que sapo atento, que sapo inteligente, consciente esse, né? Estava ali absorvendo toda essa energia poderosa desse livro, a energia de Chico Xavier, Emmanuel, dessa história grandiosa que foi autorizada a ser passada para a gente como forma de roteiro para a nossa caminhada nessa realidade. Eu acredito piamente que foi autorizada pelo nosso Mestre Jesus Cristo, que não mede esforços para nos ajudar. Então, está fazendo essa caminhada da melhor forma possível, nos machucando o menos possível. Tenho certeza absoluta que Jesus Cristo, Deus, quer que a gente saia lá do outro lado completamente brilhando, mas que a lapidação não doa tanto, não faça tanto mal. É por isso que ele manda tanto, envia tantos infiltrados, manda tantos manuais, e os livros de Chico Xavier com certeza são os manuais que mais ressonam com a minha vibração. E são esse livro, essa história, como todas as outras, é verídica, a gente vê, não é um romance, ele não está inventando, nem Chico Xavier inventou, seria impossível, tantos detalhes, inclusive o que ele deu nesses capítulos anteriores aí, que fala dessa grande festa. Nós estamos aqui então na segunda parte do livro, no quinto capítulo, e essa vai ser a última parte do quinto capítulo, onde o senador Públio Lentulus, então ele foi homenageado, ele e muitos outros políticos, senadores e políticos ali romanos foram homenageados por César, pelo imperador, o imperador, então, como que é o nome mesmo dele, gente? Meu Deus! O imperador Nero, eles foram homenageados, e nessa grande festa, realmente ali naquele circo luxuoso e imenso, de proporções imensas, o espetáculo, o ápice da festa, que teve toda aquela parada que parecia, que dava para pensar um carnaval com coisas luxuosas e grotescas ao mesmo tempo. O ponto culminante dessa festa, então, foi o momento que eles jogaram, então, abriram as portas, então, daquele local onde eles colocaram os escravos, todos pensavam que eram os escravos, ali para deleite das feras, abriram então as portas para as feras famintas se deleitar, matar a fome delas. Porém, eles não sabiam, inclusive o senador Públio Lentulus não sabia que não eram escravos, e sim os cristãos que tinham sido presos ali na catacumba, aonde entre eles estava Lívia, a mulher do senador, e Ana, a escrava deles. E nós vimos nos capítulos anteriores, então, que a Lívia seria solta, porque ela estava vestindo ela usava uma indumentária, uma roupa diferente, que a identificava como uma patrícia romana, como uma nobre, não como uma plebeia. Porém, ela disse que ela queria morrer na simplicidade de todos aqueles que iam em busca de Jesus Cristo, e não na grandeza da nobreza que ela nasceu. Aí então ela troca de roupa com Ana, e ela, sem saberem, ambas não sabiam que ela seria solta, porque Nero não queria problemas com os patrícios romanos, que poderiam não estar de acordo com ele, com todas as coisas tétricas que ele fazia, inclusive jogar os cristãos então para o deleite
da festa deles, jogar as feras. E então, quando Ana chega em casa, no capítulo anterior, começou então, a parte anterior desse capítulo, começou quando Ana chegou em casa e se colocou ali de joelhos, trocou a roupa e foi, finalmente, ela se encontrou com o senador e contou a ele toda a verdade. Ele ficou totalmente fora de si, ficou totalmente enlouquecido, e a primeira coisa que passou pela mente dele foi de estraçalhara, porque como que ela podia ter feito isso? Porém, ele teve um minuto de lucidez, acredito, e saiu, voltou para o circo a pé mesmo, e ali ele viu os corpos daqueles, o restante, o que restou, os restos mortais, porque os animais, depois de abastecidos, depois de saciada a fome, eles não precisam continuar, eles vão embora, eles só atacaram para comer. E aí então o pessoal, os soldados bêbados estavam fazendo tocha com o restante dos cadáveres, e aí ele encontra um grupo de soldados então ali brigando por um camafeu, uma correntinha, um colar com um camafeu, que é aquela joia que a Lívia disse que guardaria com ela, para estar então ali, seria o símbolo do amor dela pelo marido dela, porque esse camafeu tinha a foto dele quando jovem, foi ele que foi o presente de casamento dele para ela, e ela disse que guardaria isso como prova do amor dela por ele e por Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo e por ele, nessa ordem. E aí então ele compra o camafeu de volta e dá todo o ouro que ele tinha ali na sacola dele, e para os soldados, para pegar o camafeu de volta. E aí a gente vê o primeiro ponto, que ele já estava dando valor não tanto ao externo, e aí ele se senta ali embaixo de uma árvore, onde ele tem então a visão do Flamínio, o amigo dele, quando ele pede para Jesus Cristo, e Jesus Cristo envia o Flamínio, que traz a ele o consolo. E aí ele pergunta ali no final do capítulo anterior, Flamínio, inspiração da minha alma dilacerada, seu meu guia na tormentosa noite do meu triste destino, vale-me com a tua ponderação e bondade, toma-me de novo pelas mãos e esclarece meu coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento das minhas faltas? Então ele pede ajuda para alcançar o esquecimento das faltas dele. Porém, eu acredito que esquecer as faltas, na minha forma de entender, nós que estamos sob leis absolutas, inclusive a lei da causa e efeito, a lei da atração, ou a lei do bate-volta, como o próprio João Cleófas disse, quando eles foram capturados, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então ele pede, eu acredito que o esquecimento das faltas não acontece, porém a gente consegue se conscientizar das faltas e entender que o estar sofrendo por causa daquilo que a gente ofereceu ao outro é uma bênção de Deus para o nosso próprio crescimento, para a nossa reforma íntima, para a nossa expansão de consciência. E aí então o Flamínio diz a ele exatamente isso. Não, ele vai desaparecendo aos poucos, sem que o público pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito que ele estava vendo, ele ali na frente dele, mais uma vez uma espécie de sonho ele estava tendo. Ele observou que a silhueta do amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela das contemplações espirituais dele, mas ainda assim ele percebeu que os lábios dele murmuravam piedosamente uma palavra: perdoa. Ou seja, a resposta do Flamínio para a pergunta que ele fez, que fazer para alcançar do céu o esquecimento das minhas faltas, ele diz: perdoa. Vamos ver então agora, ele volta para casa, e quem estava ali? A Ana, que como é escrava dele, ele podia mandar colocar no tronco, porque se ela não tivesse trocado de roupa com a patroa, com a Lívia, quem estaria viva agora seria a Lívia. Então vamos ver como é que se ele entendeu esse conselho do Flamínio, né? Então agora aquela suave recomendação caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante, e aí ele volta para casa. Regressando a casa por volta das 22 horas, ali encontrou Plínio e Flávia, que o esperavam aflitos. E aí então, a partir de agora eu passo a ler a última parte então do quinto capítulo, dessa segunda parte desse quinto capítulo, que é nas catacumbas
gente do céu, nas catacumbas da fé e no circo do martírio. E aí então eu peço que Jesus Cristo possa mais uma vez me abençoar a minha leitura, que Chico Xavier, permitir que Chico Xavier e Emmanuel possa me inspirar nos meus comentários, para que eles sirvam para ajudar na compreensão e não o contrário, não para atrapalhar. E que possa abençoar você que está assistindo. Se por acaso você ainda não conhece Jesus Cristo, se por acaso você ainda está muito identificado com o externo, com os poderes, com os valores mundanos, que possa ser, como está sendo para o senador, uma forma de despertar, tá bom? Então vamos ver como é que continua. Vendo-lhe a fisionomia fundamente abatida e transfigurada, a filha ansiosa o abraçou num transporte de ternura indefinível, exclamando em lágrimas: meu pai, meu querido pai, até agora não nos foi possível obter qualquer notícia. Públio Lentulus, porém, fixou nos filhos o olhar triste e desalentado, enlaçando-os silenciosamente. Em seguida chamou-os ao gabinete particular para onde determinou igualmente a vinda de Ana. E os quatro, em conselho de família, examinaram emocionadamente os inovidáveis sucessos daquele dia de provações aspérrimas. À medida que o senador transmitia aos filhos as revelações penosas de Ana, que lhe acompanhava as palavras extremamente comovida, via-se que Flávia e o esposo traduziam no rosto as emoções mais singulares e mais fortes sob a angustiosa impressão daquela narrativa. Ao fim do minucioso relato, Plínio Severus exclamou no seu orgulho irrefletido: mas não poderemos imputar toda a culpa dos fatos a esta mísera criatura que há tantos anos serve indignamente em vossa casa? Olha, um momento crucial para o Públio Lentulus, não? Porque aqui ele tem uma pessoa ali do lado dele, que é o marido, é o genro dele, né, marido da filha dele, que exclamou no orgulho irrefletido. A gente já viu ali nas páginas anteriores como é que está indo a vida do Plínio, para onde é que ele resvalou novamente depois que a Flávia se deixou picar pelo bichinho do ciúme, quando aquela pessoa, Saul, que está tentando separá-la do marido dela, do Plínio, envenenou ela contra ele, falando que ele teria como amante a prima dela, a Aurélia. Porém, ela não era verdade na época, porém, assim que ele plantou essa dúvida no coração dela, ela começou a regar e se tornou, o casamento deles acabou acabou aquela harmonia e ele caiu novamente na vida que ele levava antes. E aí então aqui essa alma, que eu acredito que se Jesus Cristo também o classificaria de orgulhosa e superficial, a primeira coisa que ele pensa é: não poderíamos imputar toda a culpa dos fatos a esta mísera criatura que há tantos anos serve indignamente em vossa casa, falando da Ana. Vamos ver então a reação do senador. O senador que acaba de ter uma visão com o Flamínio, por bondade e misericórdia de Jesus Cristo, e disse a ele qual é a chave para você começar a sair desse buraco fundo tão doloroso. Perdoa. Vamos ver. Assim, se pronunciando, o oficial apontava a serva, que baixou a cabeça humildemente, rogando a Jesus lhe fortalecesse o espírito para o testemunho daquele momento, que adivinhava penoso para os sentimentos mais delicados do seu coração. Públio Lentulus pareceu participar da opinião do genro. Contudo, afigurou-se-lhe que as palavras de Flamínio ainda lhe ressoavam no áudio da consciência e respondeu com firmeza: filhos, esqueçamos os julgamentos apressados. E se bem reconheça a falta de Ana, aceitando as vestes de sua senhora, quero venerar nesta serva a memória de Lívia para sempre. Companheira fiel dos seus angustiosos martírios de 25 anos consecutivos, ela continuará nessa casa com as mesmas regalias que lhe foram outorgadas por sua benfeitora. Apenas exijo que seu coração saiba guardar os nossos lúgubres segredos desta noite.
porque desejo honrar publicamente a memória da minha mulher, depois do seu tremendo sacrifício naquela festividade da infâmia. Bravo! O senador aprendeu aqui, olha, essa lição ele aprendeu direitinho, então ele vai mantê-la. E ele reconhece que ela foi a companheira fiel dos angustiosos martírios de 25 anos que ele impôs à mulher dele. Então ele pode até agradecê-la, porque sem ela talvez teria sido mais difícil ainda. O castigo que ele impôs à mulher dele seria mais difícil ainda para ela viver esse quarto de século sob esse castigo que ele impôs de forma injusta, já que ela não tinha sido infiel a ele. E sem a atenção da Ana, sem a amizade da Ana. E aí ele apenas exige que ela guarde os segredos, então, porque ele pretende honrar publicamente a memória da mulher dele. Plínio e Flávia observaram-lhe surpresos a generosidade espontânea para com a criada, que por sua vez agradecia a Jesus a graça do seu esclarecimento. O senador pareceu profundamente modificado naquele choque terrível experimentado por suas fibras espirituais. Ou seja, é isso. O aprendizado ele vem pelo amor ou pela dor. Se a gente está ali, Jesus Cristo aparece para a gente resiste, então só pode ter só a dor então, para despertar. E é exatamente o que está acontecendo com ele. Neste Comenos interveio Plínio Severus esclarecendo. Há vários amigos nossos que aqui estiveram para cumprimentar-vos. Declarei que, em vista do nosso luto por minha mãe, não comemoraríeis o vosso triunfo político na data de hoje, informando mais, no intuito de justificar vossa ausência, que a senhora Lívia se encontrava gravemente enferma, em Tibur, para onde fora em busca de melhores notícias. Notícias essas que, aliás, eram recebidas pelos nossos íntimos com o máximo de naturalidade, porque a vossa consorte nunca mais frequentou a sociedade desde a volta da Palestina, sendo compreensível que todos os nossos amigos a considerassem doente. O senador ouviu com interesse essas explicações, como se houvera encontrado solução para um angustioso problema que o oprimia. Ao cabo de alguns momentos, depois de examinar a possibilidade da execução da ideia que lhe aflorara no cérebro dolorido, exclamou mais animado: Tua ideia, meu filho, neste particular, veio trazer-me a perspectiva de solução razoável para a angustiosa questão que me acabrunha. Cumpre-me defender a memória de minha mulher, continuava o senador de olhos úmidos. E se fora possível, iria lutar corpo a corpo com a mentalidade infame do governo cruel que atualmente nos conspurca as melhores conquistas sociais. Mas se eu fosse bradar pessoalmente a minha indignação e a minha revolta na praça pública, seria taxado de louco. E se fosse desafiado ao missionário, seria o mesmo que tentar a imobilidade das águas do Tibre com o galho de uma flor. Neste sentido, pois, saberei agir nos bastidores políticos para derrubar o tirano e seus asseclas, ainda que isso nos custe o máximo de tempo e paciência. Ele, então, bem modificado realmente, porque ele não está mais agindo se bem que ele sempre foi assim, ele agia mais pela razão do que pela emoção, mas ele entende que ele não pode bater de frente com o Nero. Seria como então tentar imobilizar as águas do Tibre com o galho de uma flor. Mas ele pode ali, ele sabe, o Nero não tem unanimidade entre os políticos. A gente já viu ali o marido da Aurélia, que se suicidou, um dos motivos foi exatamente porque ele era contrário ao que estava fazendo a administração do imperador Nero. Então ele sabe que ele consegue nos bastidores agir para derrubar o imperador, o tirano e os asseclas dele, aquela corte de crueldade que o Emmanuel já nos apresentou.
Agora, o que me compete urgentemente é prestar todas as homenagens possíveis aos sentimentos imáculos da companheira arrebatada nos torvelinhos da insânia e da crueldade. Plínio e Flávia escutavam-nos silenciosos e comovidos, sem lhe perturbarem o curso rápido das palavras, enquanto ele prosseguia sensatamente. Há mais de 10 anos que a sociedade romana via em minha pobre companheira uma enferma e uma demente. E já que os nossos amigos foram avisados de que Lívia se encontrava em Tibo, talvez aguardando a morte, partirei para lá, ainda esta noite, levando Ana em minha companhia. E como se estivesse tomado por uma ideia fixa, com aquela preocupação de homenagear a morte inesquecível, Públio Lentulus continuou. Nossa casa em Tibo está agora desabitada porque há mais de 20 dias Filópator foi a Pompeia, obedecendo a determinações minhas. Chegarei lá com Ana, levando uma urna funerária, que para todos os efeitos encerrará os restos da minha pobre Lívia. Nossos servos devem partir amanhã, igualmente, quando então mandarei mensageiros a Roma, cientificando-lhes do acontecimento por satisfazer as pragmáticas da vida social. Em Tibo, prestaremos à memória de Lívia todas as homenagens, transladando em seguida, publicamente, as cinzas para aqui, onde farei celebrar as mais solenes exéquias na visitação pública, testemunhando assim, embora tardiamente, minha veneração pela santa criatura que se sacrificou por nós a vida inteira. Ele mostrando que ele está com as ideias ali bem claras, ele não está realmente aquele bálsamo que Jesus Cristo mandou para ele com a visão ali do Flamínio, do amigo dele, já fez com que ele entendesse, perdoou a Ana, que ele poderia ter mandado ali por castigo. Ela era uma escrava e foi ela responsável por ter trocado as roupas com a Lívia. E aqui a gente vê também que ele organiza tudo para que ninguém saiba como é que foi a morte da Lívia, então. E ele pediu a Ana que guardasse esse segredo também, e já que o Plínio já tinha começado dizendo, e todo mundo achava que ela estava doente mesmo, ela era uma demente, a morte dela não seria tão surpresa assim para todos. E aí ele diz, no final ele entende que ele vai fazer tardiamente a mostrar a veneração pela santa criatura que se sacrificou por nós a vida inteira. E eu acredito que deva ser uma dor muito terrível a pessoa entender só depois que perdeu a outra, a grandeza dela, né? A outra que esteve ao lado dele 25 anos sob um castigo, ele tratava como, diz que ia tratar como uma escrava mesmo, agora que ela parte, é o momento que ele entendeu a grandeza dela. Deve ser uma forma realmente muito triste de estar entendendo. Mas e a incineração? Perguntou Plínio Severus prudentemente ao conjecturar o êxito possível do projeto. O senador, porém, não hesitou, resolvendo o assunto com a habitual energia das decisões dele. Se essa cerimônia requer a presença dos sacerdotes, saberei conduzir-me junto ao ministro do culto na cidade, alegando o desejo de tudo fazer no mais reduzido círculo da minha intimidade familiar. O que resta, tão somente, é esperar de vocês que me ouvem silêncio tumular sobre as providências dolorosas desta noite, a fim de não ferirmos a suscetibilidade do preconceito social. Surpreso com aquela energia em tão penosas circunstâncias, Plínio Severus fez-lhe companhia naquelas horas avançadas para a compra de uma urna mortuária, que foi adquirida em poucos minutos de um comerciante que nada indagou do estranho cliente, atendendo à circunstância da sua posição social e política, bem como à vultosa importância da compra, efetuada com significativas vantagens para o interesse dele. Então aqui ele diz então, o Plínio ficou surpreso então com a energia que ele tinha em tão penosas circunstâncias. Recebeu realmente ali uma injeção de ânimo naquele momento que ele se sentou ali embaixo da árvore e se entregou a Jesus Cristo, pediu ajuda.
Naquela mesma noite, Públio Lentulus e Ana se dirigiram com alguns escravos para a cidade de repouso dos antigos romanos, vencendo em algumas horas as sombras espessas dos caminhos e chegando com a possível tranquilidade, de modo a ambientar as derradeiras homenagens à memória de Lívia. Todas as providências foram adotadas com profunda surpresa para todos os servos, que não ousavam discutir as ordens recebidas. E mesmo para os patrícios da cidade, que sabiam doente a esposa do senador, mas ignoravam o doloroso episódio da morte dela. Flávia e Plínio foram chamados no dia seguinte, satisfazendo-se a todos os imperativos de ordem social naquela penosa representação de condolências. Um donativo mais rico e mais generoso de Públio Lentulus ao culto de Júpiter conquistava-lhe a plena autorização do clero tiburtino no referente à sua decisão de incinerar o cadáver da esposa na intimidade da família, sendo a memória de Lívia homenageada com todos os cerimoniais do antigo culto dos deuses, invocando-se a proteção dos manes e divindades domésticas. Numerosos portadores foram expedidos a Roma e daí a 2 dias a urna funerária chegava à sede do Império, penetrando pomposamente no Palácio do Aventino, onde a esperava um soberbo catafalco. E catafalco, gente, é um estrado alto, é uma plataforma ou caixa alta, muitas vezes móvel, usada como suporte do caixão ou esquife ou do corpo do defunto durante um funeral cristão. Então ela teve aqui esse soberbo catafalco. Durante 3 dias sucessivos, as cinzas simbólicas de Lívia estiveram expostas à visitação do povo, tendo o senador mandado distribuir vultosos donativos em alimentos e dinheiro à plebe que viesse prestar as últimas homenagens à memória da sua morta querida. Longas romarias visitaram a residência dia e noite, dando-lhe o aspecto imponente de um templo aberto a todas as classes sociais. Toda a nobreza romana, inclusive o cruel imperador, se fez representar nas pompas daquelas exéquias, que eram como que uma expressão de remorso e uma tentativa de reparação da parte do esposo amargurado. Públio Lentulus considerava que somente assim poderia agora penitenciar-se publicamente a respeito de sua mulher, que voltava a ocupar o lugar de veneração no círculo numeroso de amizades aristocráticas da sua família. Terminado o último número daquelas cerimônias, o senador fez questão de que a filha e o genro, bem como a Agripa, passassem a residir no Palácio do Aventino em sua companhia, no que foi atendido em caráter provisório, segundo asseverava Plínio à mulher. E naquela mesma noite, com a alma dilacerada de saudade e de angústias, transportou, em companhia de Ana, todos os objetos de uso pessoal da esposa para seus aposentos particulares. Terminada a tarefa, Públio Lentulus exclamou para a serva com singular interesse: "Tudo pronto?" Recebendo resposta afirmativa, insistiu como se faltasse ainda alguma coisa, referindo-se à cruz de Simeão, guardada cuidadosamente pela dedicação de Ana, como se mais ninguém pudesse apreciar a significação especial daquele tesouro. E aqui, então, a gente vê que, transferindo ali, então, as coisas do quarto dela para o quarto dele, já que há 25 anos eles usavam quartos separados, então ele pergunta se terminou tudo, porém ele referia-se àquela cruz que Simeão entregou a ela quando ele foi fazer o sacrifício dele, quando o Suplício Tarquínios o matou ali, quando ele estava caçando a Ana, naquela caçada que ele estava querendo para encontrar a Lívia e a Ana. E então aqui o senador, então agora a primeira menção que ele vai fazer é a cruz. Onde está uma pequena cruz de madeira tosca que minha mulher tanto venerava? Ah, é verdade, exclamou a serva, satisfeita por observar a modificação daquela alma austera. E retirando do seu quarto a modesta lembrança do apóstolo de Samaria, entregou-la com reverência afetuosa. O senador, então, colocou-a num móvel secreto.
Todavia, quem lhe acompanhasse a existência amargurada poderia vê-lo todas as noites, na solidão do seu aposento, junto do precioso símbolo das crenças da companheira. Como a Lívia, ela disse, ela guardaria o camafeu ali com ela, quando ela trocou de vestimenta com a Ana, ela disse, eu guardo isso, era um colar com o camafeu, com uma foto dele, então agora ele que recuperou esse colar, ele tem também mais ali um símbolo para aproximá-lo de forma, aproximá-lo então da lembrança que ele tem, aproximá-lo da energia da Lívia ali, então, já que agora ele não a tem mais ali de carne e osso do lado dele. Quando as luzes do palácio se apagavam de leve e quando todos buscavam o repouso no silêncio da noite, o orgulhoso Patrício retirava do cofre de suas lembranças mais queridas a cruz de Simeão e, ajoelhado, qual o fazia a Lívia, parava a máquina do convencionalismo mundano para meditar e chorar amargamente. Aqui então se conclui o quinto capítulo e a gente vê essa primeira mudança do senador, graças a Deus. Como Lívia comemorou ali quando ela entendeu que ela não sabia ainda que ele tinha sido convencido de que ela não o havia traído, que ela não tinha sido infiel a ele, e ela se regozijou porque ela entendeu que ele poderia perdoá-la, então que ele tinha crescido. Aqui ela deve estar mais feliz ainda porque ela vê que ele cresceu mais ainda. Quem podia imaginar o senador que teve a oportunidade de estar ali do lado de Jesus Cristo, ele não foi porque ele o chamava de mago e quem era ele para receber a visita de um senador, não é, da República, e quando teve aquele torpor e o próprio Jesus Cristo foi até ele em forma de sonho, ele se recusou também a dar esse crédito, a acreditar nele. E agora quem diria que essa alma superficial e orgulhosa estaria ali então toda a noite ajoelhado, como fazia a Lívia, para o convencionalismo mundano e meditar e chorar amargamente. Olha aí, gente, o que Emmanuel está ensinando a gente aqui? Que há só duas formas de aprendizado e a gente tem o livre-arbítrio para escolher. A gente escolhe o amor ou a dor. E Emmanuel, com a grande, como que diz, esse grande amor que ele tem por nós, porque ele entendeu o amor de Jesus Cristo, o amor fraternal, essa abnegação, ele abre essa página da vida dele exatamente para nos ensinar isso, porque a gente pode passar por aqui aprendendo pelo amor. Pode ser leve, pode ser fácil, mas como Jesus Cristo disse, ele não veio burlar nenhuma lei. Ele podia ter pego o senador ali pela orelha e falado, não, você vem, você vai entender, como ele pode fazer com qualquer um de nós, mas a gente tem um livre-arbítrio e a gente capta quando capta. E ele deixando essa ajuda, quem sabe a gente não capte aquilo que está faltando captar, né? Entender. Esse é o meu desejo para você que está acompanhando e eu espero você para a gente continuar então no 6º capítulo, no próximo vídeo, que vai ser Alvoradas do Reino do Senhor, tá bom? Se você gostou e quiser compartilhar, obrigada. Se você quiser deixar o seu like, também muito obrigada. Se você quiser me visitar lá no canal, tem os outros livros. Tem vários livros lá, mas tem outros 2 do Chico Xavier, que eu já falei no início, que é Paulo Estevão. Eu deixo ao longo desse vídeo essa playlist para você, vale muito a pena ver. E o Boa Nova, que é o segundo preferido de Chico, apesar de não fazer parte do romance de Emmanuel, ele também está aqui nessa série. Tá bom, gente? Eu agradeço muito você que está acompanhando e espero te ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!